Então, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui mais uma sexta-feira, no estudo de O Livro dos Médiuns, né, que foi o livro escolhido para o ano de 2023. Vamos estudá-lo durante todo esse ano. E o capítulo de hoje será o capítulo 2, das manifestações físicas, com a temática das mesas girantes. Hoje o estudo vai ser partilhado pelo Paulo, sacerdote, e estou aqui no momento da dirigência. A Regina vai fazer uma leitura de um livro de apoio para a gente, com uma mensagem. E depois faremos a prece com a partilha da Ângela. Pode fazer? Pode sim. Por favor, Regina. A presença de Deus. Em qualquer circunstância, mantém sua confiança em Deus, que rege o universo e guarda a tua vida. Joana de Ângeles. Se te perdes nos espinheiros do caminho, ferindo-te a cada instante em incontáveis conflitos, busca sentir a presença de Deus na vida do universo, espraiando-se em derredor e também em ti. Se ouves a voz da maledicência perseguindo-te, sem entender os teus limites e dificuldades, busca sentir a presença de Deus na vida do universo e também em ti. Se acatas o convite da tentação a brotar da bagagem interior do teu espírito em conflito, reflexiona antes de agir, buscando a presença de Deus na vida do universo e naturalmente em ti. Se travas duelos mentais em meio de turbilhões sem conta, ombreando companheiros difíceis no trato de si mesmos, acalma as irradiações em desalinho, buscando a presença de Deus na vida do universo e, portanto, em ti. Deus é a luz que nos vivifica, iluminando as trevas que ainda teimamos em conservar dentro de nós. Procura ardentemente essa presença divina refletida no teu caminho rumo à perfeição. Trabalha o teu ser interior, usando os instrumentos preciosos que te são oferecidos pela doutrina espírita, seguindo adiante, inflamado pelo ideal sublime do amor incondicional. Porque se Deus está presente no universo no qual estás inserido, apenas perceberás a sua divina presença se tiverdes olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para sentir, dentro dos padrões fixados no Evangelho. Se assim o fizeres, caminharás feliz na segurança plena da presença de Deus em ti, pelo Espírito Rodrigo, do livro Bilhetes Fraternais. Então, vamos agora elevar os nossos pensamentos, pedindo a presença do nosso querido Mestre Jesus, de toda a falange do bem, para que nos proporcione um entendimento, a boa vontade de procurar estudar as suas lições e que possamos, através desse estudo, cada vez mais compreender a necessidade da nossa melhora espiritual. Senhor, que a tua misericórdia se faça presente em nossa vida, que possamos compreender a imensidão do teu amor e que procuremos cada vez mais seguir os teus passos. Vamos também, nesse momento, elevar o nosso pensamento, pedindo que os espíritos superiores possam amparar a nossa irmã Maria José, que desencarnou, trazendo paz e consolo também para todos os seus amigos e familiares. Queremos também pedir, Senhor, a Ilse Martins Ferreira, que se encontra hospitalizado, que a equipe de Bezerra de Menezes possa auxiliá-lo na sua recuperação. Mais uma vez, queremos que agradecer a oportunidade desses estudos e pedir a permissão para darmos início na noite de hoje. Que assim seja.
Assim seja. Obrigado, Ângela. Obrigado, Regina. Bem-vindo a todos e a todas que aqui estão. Então, Paulo, se você quiser já compartilhar, lembrando que o tema de hoje do Livro dos Médiuns é o capítulo 2 das manifestações físicas das mesas girantes. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado. Como muito bem falou o Rodrigo, hoje vai ser um estudo partilhado, né? Durante a semana, nós tivemos a Boa noite a oportunidade de... todos. Boa noite, Rita. Tivemos a oportunidade de trocar algumas ideias, e é muito importante que vocês que estão aqui conosco, estudando esse livro, traga também suas contribuições, tá? O estudo, ele só é válido para nós a partir do momento que começa a existir troca. Não existe aqui nenhuma intenção nossa de fazermos esse momento de uma palestra ou de um monólogo. Então, o que nós vamos trazer aqui são conteúdos macro, amplos, mas permitindo que todos possam participar. Como o Rodrigo falou... Paulo, Alô? oi, Paulo. É porque o som está baixinho, não sei se é para mim aqui ou se está para todos. Todo mundo está me ouvindo bem ou é só a Rita que não está me ouvindo? Não, eu estou escutando bem. Estou ouvindo bem. Legal. bem também. Legal. O retorno está sendo baixinho. Mas obrigado pelo seu alerta, Rita. De repente, vai lá, né, que todo mundo está me ouvindo mal. Então, o nosso tema de hoje é das manifestações físicas. Não é qualquer tipo de manifestação que nós vamos estudar hoje. São as manifestações físicas, palpáveis, não é? E mesas girantes. Então, esse conteúdo vocês vão encontrar no capítulo 2, item 60 a 64 de O Livro dos Médiuns. E nós começamos, não é? Obviamente que nós não vamos trazer aqui todos os trechos desses itens, e é por isso que nós convidamos a todos que façam a leitura antecipada ou façam essa leitura após o nosso estudo de hoje. E alguns trechos que nos chamam a atenção no item 60 é o seguinte: Allan Kardec afirma: dá-se o nome de manifestação física às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, ou seja, aquele que eu possa ouvir, movimentos, aqueles que eu posso ver, deslocamentos de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independe da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas, ou seja, o médium, naquele ambiente, ele induz aquele processo, aquela manifestação. Primeiramente, só falaremos destas últimas, aqueles que são provocados, porque o que acontece no dia a dia, na nossa vida real? Existem fenômenos, imagine que você está andando numa floresta, ou você está na sua casa, na cozinha, você não provocou nada e de repente algo acontece, né? Eu estou falando, não é qualquer coisa, estou me referindo a fenômenos mediúnicos. Acontece, e isso foi espontâneo, você não provocou aquilo. Mas nós vamos nos deter aqui a situações em que há uma provocação. Existe uma reunião de médiuns, né? Existe todo um preparo de ambiente, e por conta disso, existem algumas indagações, né, que são feitas, principalmente à época de Kardec, que nós vamos entrar um pouco nesses detalhes, e, obviamente, não transformando o nosso estudo meramente em conteúdo histórico, nós vamos buscar trazer, à medida do possível, para a nossa prática, para o nosso dia a dia, tá bom? O efeito mais simples, um dos primeiros que foram observados, consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Este efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, ou seja, a gente se fala muito de mesas girantes, mas esse efeito poderia ser provocado por uma cadeira, né? Por um pedaço de madeira, poderia ser por um estante, qualquer coisa, um livro, né? Mas se notabilizou utilizando-se mesas. A designação mesas girantes prevaleceu para indicar essa espécie de fenômeno.
Mas é muito interessante, né, o Kardec chamar a atenção que esse fenômeno de manifestações físicas, ele não se dava apenas, né, com mesas. Poderia se dar com qualquer objeto, vasos de planta, né, panelas, pratos, talheres, brinquedos infantis, ou seja, a manifestação física pode se dar através de qualquer um deles. Então, nós conseguimos uma espécie de gravura da época, né, que representa mais ou menos uma mesa se apoiando em um só pé. Então, ela se eleva nos 3 pés dela e ela fica apoiada em um dos pés, mostrando essa imagem um tanto quanto inclinada, né, onde apenas a médium está impondo as suas mãos na sua superfície superior. Alguém gostaria de trazer algum questionamento aqui, alguma observação? Sigamos. Quando dizemos que este efeito foi um dos que primeiro se observaram, queremos dizer nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos, ou seja, desde os tempos mais remotos. Então, a manifestação dos espíritos não começou através das observações de Allan Kardec, né? Só relembrando, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro a ser publicado por Allan Kardec sobre conteúdo espírita, ele foi publicado em 1857. 2 anos depois veio o Livro dos Médiuns, esse que a gente está estudando agora. Então, muito antes de 1857, já existiam inúmeros fenômenos, né, espíritas, não é, acontecendo, mas nem por isso, não se deixa de fazer esse registro. Visto que são efeitos naturais, necessariamente se produzirão em todas as épocas. Já passo a palavra, Rita. Tertuliano, né, trata em termos explícitos das mesas girantes e falantes. Tertuliano, para quem não sabe, era um bispo, né? Que ele, através da escrita dele, era um bispo, era um filósofo da Igreja Católica, que nasceu por volta de 155 e faleceu por volta de 220 depois de Cristo, ele já relatava fenômenos espirituais, né? Para os adeptos do catolicismo naquela época. Obviamente que a conotação que ele trazia não era de espiritismo como conhecemos hoje, mas ele acreditava na manifestação inteligente de espíritos. E nós vamos encontrar escritos dessa natureza. E aí eu quero passar a palavra para a Rita, em seguida para o seu Valdemir. Por favor, Rita. Rita? Está no mudo, Rita. Oi, desculpa. Opa, pode Tá me falar. ouvindo? Agora estou. Naquela imagem anterior, quando tem a média com as mãos em cima da mesa, né? A gente sabe que ali existe uma força, porque aqui embaixo ele fala assim, dependendo do tamanho da mesa, de acordo com o tipo de médio, aquilo não vai funcionar como as outras vezes, né? Aí eu fico pensando assim, que força, a gente estuda isso, né, a questão, né? Que força é essa? Por que que uns têm essa força e outros não têm? É interessante a gente Boa pensar. pergunta da Rita. Esse questionamento que a Rita está fazendo, a gente vai abordar ele, né, de uma outra forma, mas respondendo essa questão, Rita, mais à frente. Se você puder aguentar aí a curiosidade, a gente vai falar sobre ela logo mais, tá bom? Caçar a palhinha. Mas ótimo. Valdemir, quer falar alguma coisa, Valdemir? Valdemir? Não sei se está me ouvindo, está desligado o seu microfone, tá? Aí que você levantou a mão, não sei se foi por engano. Oi, pode falar. Eu não estou te ouvindo. Oi, pode falar.
Não estamos te ouvindo, Valdemir. Tá um chiado. Tá falhando, entendi. Tá falhando, não estamos te ouvindo. Então, seguindo. Coloca no chat, Valdemir. Escreve aí no chat que ele lê. Durante algum tempo, esse fenômeno, né, entreteve, né, a curiosidade dos salões. Entreteve no sentido de funcionar como entretenimento, né? Depois, aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações. Allan Kardec ele é muito pragmático nesse sentido, né? Ele afirma que muitos, mas muitos mesmo, eram os curiosos da, da, dos fenômenos mediúnicos. E agora eu quero fazer uma provocação para o Rodrigo. Rodrigo, você acha, Rodrigo, que isso ficou lá no passado? Ou será que hoje em dia a gente ainda tem situações similares, Rodrigo? Eu acredito que ainda acontece até hoje, né? Os fenômenos que aconteciam à época na França, mas não somente na França, mas em outros países, né? Na França é o mais conhecido, porque Kardec e a equipe da codificação viviam em Paris, na França, mas em outros países também aconteciam esses fenômenos, né? Não somente das mesas girantes. E aí, até hoje, isso acontece só que de outra maneira, né? Não em relação a mesas propriamente ditas, mas de outras formas. E aí eu queria perguntar a todos que aqui estão, se em casa, no trabalho, em algum ambiente que vocês frequentam, vocês já notaram algum tipo de manifestação física, e aí tendo esse conhecimento do espiritismo, né, da mediunidade, se vocês já notaram no ambiente que vocês estão e frequentam algum tipo de manifestação física. Oi, Tamires, por favor, fala pra gente aí o que foi que você já viu. Meus pais, né? Um Ah, dos tá. dois são médiums de efeito físico, eu não sei bem o que são, apesar dos dois não trabalharem mediunicamente, né? Mas acredito que são um dos dois. E na nossa casa, durante a vida inteira, praticamente, os fenômenos físicos eram bem comuns, assim, meio assustadores, né? Nossa. Porque é muito interessante isso. Quando nós somos médiums, assim, devem ter outros médiums aqui na sala também, a mediunidade é uma coisa muito natural, né? Muito, muito latente. Mas os fenômenos físicos, eles dão uma assustada da gente, né? Principalmente quando a gente tem uma compreensão um pouco ainda mais imatura, né? Dos fenômenos. Já aconteceu, se querem exemplos, né? Por que o favor. Rodrigo perguntou. Uma vez a gente estava, eu lembro que eu tinha uns 15, 16 anos mais ou menos, a gente estava na sala assistindo televisão, e daqui a pouco a televisão era daquelas televisões de bundinha, sabe? Ainda daquelas que né, mexiam. A gente estava na sala quando a gente percebeu a televisão se mexeu, sabe? Sozinha, assim, puf. Nossa. Foi bem assustador, né, nesse período. Nesse apartamento que nós moramos na Asa Sul, os fenômenos estavam bem frequentes, assim, sabe? A gente até chegou a levar, a gente participava da comunhão espírita na época, a gente chegou até conversar, né, com algumas pessoas lá, colocou o apartamento em si em prece, né, porque era um apartamento alugado, a gente acabou de morar, mas várias vezes, assim, de coisa caindo na cozinha, armário abrindo sozinho, realmente foi um período bem, sabe? Bem delicado assim, na nossa casa. Depois a gente acabou descobrindo, mais para frente, que infelizmente uma moça que morava lá, provavelmente veio dela, ou né, a gente não tem certeza, mas pode ser que tenha acontecido, ela cometeu suicídio pela morte do filho, o filho era muito pequenininho, ele tinha 2 aninhos, morreu de morte natural, a mãe não suportou a dor, infelizmente, né, veio tirar a própria vida. E fizemos muita prece, muito evangelho no lar na época, né, para tentar contornar essa situação. Quando a gente estava próximo de mudar, foi quando a gente mudou para Águas Claras, os fenômenos pararam, né? Provavelmente essa irmã
foi acolhida, ou se foi, né, nós não temos certeza disso, mas se for, ou qualquer outro espírito foi acolhido, mas foi uma fase realmente bem conturbada, assim, porque os fenômenos, eles realmente assustam a gente, né, um pouco. É diferente da mediunidade comum, que a gente Sim. conhece dentro de uma casa espírita, né. Perfeito, Tamires. Antes de você falar, Rodrigo, isso que a Tamires falou, assim, isso acontece com muitas pessoas, né? Porque a questão do efeito físico, ele não se restringe ao médium, não é? Por ser físico, aquele que não é médium acaba vendo, ouvindo, não é? Porque mais à frente a gente vai perceber que o que difere isso é que naquele ambiente em que se produz um efeito físico, necessariamente é preciso ter um médium, percebe? Mas quem observa, quem ouve, quem sente, não necessariamente é médium ostensivo, percebe? Obviamente que todos nós somos médiums, mas quando existe no ambiente um médium de efeito físico, ele permite, através dos efeitos, que qualquer pessoa naquele ambiente veja, por exemplo, uma cortina fechando e abrindo, não é? Sem a manipulação física de um ser humano, né? Encarnado. Rodrigo, por favor. Muito bacana, interessante o relato da Tamires, envolva também uma questão de sofrimento, né? No caso da mãe que perdeu o filho, mas para você ver o quanto as pessoas que ali estão encarnadas, né, sendo médiums dos efeitos físicos, colaboram para que, por exemplo, a TV se movimentasse, né? Um caso para mim que eu nunca esqueço, da época da mocidade, né, lá no Rio de Janeiro, que um relato de um colega de mocidade que ele explicou que na casa dele tinha um armário, né, onde eles guardavam os alimentos na cozinha, e aí esse armário estava trancado, né? Aí pensaram que alguém da casa trancou e perdeu a chave, e lá estavam os mantimentos, né, os alimentos. E aí eles tiveram que chamar um chaveiro para poder abrir o armário, porque ninguém encontrava essa chave. Gente, o Nicolas contando essa história, ele falou o seguinte: quando o chaveiro abriu o armário, tinha um pacote de salgadinho, aqueles pacotes transparentes, né, que dá para a gente consegue ver o salgadinho lá dentro. Ele falou que a chave estava dentro desse pacote e o pacote estava fechado, ninguém tinha aberto ainda o pacote. Olha só, a chave do armário, que estava trancado, estava dentro desse pacote fechado, lacrado. E aí, muito provavelmente, o Nicolas já tinha esse conhecimento do espiritismo, a família também, muito provavelmente tinha algum médium de efeitos físicos na casa dele, ou alguns médiums, né, para fazer esse tipo de manipulação. E com certeza foi um espírito de cunho inferior, um espírito zombeteiro, para fazer esse tipo de manifestação. Então, é um caso que eu nunca esqueço, eu gosto de partilhar, para a gente ter essa noção, como a Tamires também pontuou, do quanto os espíritos, no outro plano, conseguem manipular a matéria, ou seja, conseguem lidar com a matéria que a gente conhece aqui propriamente dita. Só que aí eu faço um porém também. Os espíritos se utilizam da doação fluídica dos médiuns de efeitos físicos, mas também eles conseguem fazer essa manipulação da matéria sem a necessidade restrita a um médium de efeito físico, né? Então, há aqueles espíritos que se envolvem com o médium de efeitos físicos, mas há espíritos que conseguem manipular a matéria sem a presença de um médium também. Isso é importante a gente ressaltar. Perfeito, Rodrigo. Deixa eu só ver aqui quem está na fila. É a Rita. Rita, depois o Gabriel. Isso. Falando dessa questão de efeitos físicos, né? Isso, eu passei por uma situação quando eu estava terminando a educação mediúnica e um espírito, depois que eu vim saber, né, eu também, que ele se aproximou, não sabia sobre o que era, só vim saber isso depois, mas durante a noite eu ouvia barulho de corrente, antigamente, porque eu troquei o forro há pouco tempo, e era aquele forro paulista. Então eu ouvia o barulho de corrente, como se estivesse arrastando corrente por dentro do forro, né?
E eu levantava assustada, eu tinha medo, né? E por incrível que pareça, quanto mais a gente se deixa levar pelo medo, mais a gente se aproxima da situação. Eu só vim entender isso depois. E essa situação, ela ficou durante 1 ano e 3 meses. Foi quando esse espírito que estava em sofrimento também foi atendido lá na casa espírita que eu estava, que tinha começado a trabalhar. Então, foi uma das primeiras situações que eu passei relacionada à mediunidade. Foi uma situação muito difícil para mim na época. Mas, graças a Deus, tudo terminou. Foi uma experiência. Que bom, Rita. Que bom, Rita. Obrigado por compartilhar. Pois. Gabriel? Eu li esse capítulo, eu lembrei de uma experiência que eu tive no centro espírita lá em Araguari, que agora eu esqueci o nome. Se tiver, não sei se tem colegas aqui de Araguari ou lá de Minas, né? E De nesse Minas centro temos a Graça de Uberaba. é longe, né, de Araguari, mas às vezes ela conhece, né? É que eu não lembro, centro espírita, acho que é Padre alguma coisa, eu não lembro assim exatamente o nome, sabe? Já tem muito tempo. Mas foi quando eu comecei assim, a estudar mediunidade, aí um amigo meu, amigo nosso lá do SEMA, né? Ele me falou desse SEMA, que ele é lá de Araguari, aí me falou, né, que há um tempo atrás, assim, já há uns anos, ele tinha ido lá, tinha efeito físico, tinha visto materialização lá. Aí me falou, acho que eles ainda fazem esse trabalho, né? Eu fiquei bem curioso, muito curioso, né? Porque a gente começa a estudar, né? Ver esse fenômeno, a gente quer ver, né? Os fenômenos, né? Aí combinei, né? Como tem muita gente lá do centro espírita, aqui na aula, né? Lá do centro espírita que eu frequento, né? Eu vou dar os nomes, né? Foi eu, o seu Moisés e o Walter. Minha mãe lembra, né? Quando eu fui, acho que foi em 2017, né, mãe? 2016, por aí. Aí a gente saiu de Planaltina, fomos lá para Araguari. Entrando em contato tanto lá do SEMA, eles ainda faziam o trabalho. Só que eles falaram, ó, materialização mesmo, igual a gente fazia há um tempo atrás, já nós não fazemos, porque os nossos médios envelheceram, então o fluido vital já deu uma diminuída, assim, não consegue fazer, mas ainda tem muitos efeitos físicos. Perfeito. E aí a gente foi, né, e realmente é inexplicável, né, lá eles faziam, né, não sei se ainda fazem, a sala, ela é toda fechada, visibilidade zero, coloca assim as cortinas blackout, aí tem um preparo físico que a gente tem de fazer, né, bem, assim, bem mais rigoroso que do trabalho mediúnico normal, e realmente, assim, batida na mesa, voz direta e luzes também, né, é uma sala, assim, toda fechada, mas aí vem, assim, luminosidades, assim, sabe, tem hora, assim, que acende uma luz e apaga, e a voz direta, né, principalmente a batida na mesa, né, e depois no final eu fui ver a mesa, aquela mesa assim que cabe tipo umas 20 pessoas, aquelas mesas antigonas de madeira, Bem sabe? fortes, entendo. Bem Sim, forte, eu conheço. bati na mesa assim, né, chega doeu a mão e não fez barulho nenhum, né, mas na hora assim da Nossa, reunião, um imagino. barulho assim muito forte assim, sabe, parece que tá quebrando a mesa, sabe? Nossa, Gabriel. Obrigado por trazer mais essa experiência, viu? Quem temos na fila aí, Rodrigo? Eu não consigo ver. Eu sei que a Graça está A aqui, mas eu não consigo Cleide. ver a fila. É a A Cleide, Cleide agora. depois a Graça. Ok. Bom, o que aconteceu, boa noite a todo mundo, né? O que Oi, aconteceu Cleide. comigo foi uma vez só. Eu fui para o trabalho, tranquei a porta da casa, fui trabalhar. Quando eu voltei, a chave eu deixei dentro da minha bolsa. Eu tenho certeza que eu botei a chave dentro da minha bolsa. E fui trabalhar. Quando eu voltei do trabalho, cadê a chave? Aí eu falei, deixei no serviço. Aí eu liguei para meu marido, né? Pedi para ele, a gente trabalhava junto, pedi para ele ir na minha mesa para pegar a chave que eu deixei. Ele não encontrou, aí veio trazer em casa. Quando a gente abriu a porta da casa, a chave estava em cima do sofá. Como pode, hein? Você ter trancado e alguém com outra chave trancar, parecido com o exemplo trazido pelo Rodrigo, né? Por isso que eu me lembrei. Ele falou, eu me lembrei. Ai, aconteceu isso comigo. É isso. Olha só, que coisa. Obrigado, Gleide, pela vivência. E Graça? Então, Paulo, só para tirar uma dúvida, eu me lembro, era bem jovem, né? Bem jovem, e nós tínhamos mania de fazer aqueles copos girantes, né? E o copo, não, ele andava, gente, porque eu fiz várias vezes isso. Isso seria também uma manifestação física da mesma maneira ou não?
Isso se ali, não é? Nossa, e é direitinho onde a gente formando as palavras que nós esperávamos. Se ali existe um médium, ainda que esse médium, né, não tivesse eu era condutora, mas eu não sou médium. Né? Não tivesse nenhum conhecimento espírita, sim, isso é uma manifestação de efeito físico, sim. Né? Seu Valdemir, quer falar, Valdemir? Depois a Magda. Oi. Agora está funcionando, Valdemir. Ok. Não, eu tive um problema no computador, eu pus no celular. A respeito, eu estava lendo, parece que enquanto eu estava mexendo no computador, alguém deu uma explicação aí, não deu para me entender. Sobre, no caso das mesas girantes, nos inícios das coisas, sim. Parece que era obrigatório, parece que existe um médio de efeito físico ali no meio para acontecer aquelas coisas. Perfeito. Eu não entendi direito essa parte aí, eu queria saber perfeito. se existe mesmo ou não. Sempre que houver qualquer manifestação de efeito físico, necessariamente no ambiente, é necessário ter esse médio de efeito físico para que ele empreste fluidos para que aquela manifestação ocorra, entende? Então, por exemplo, imagine que o senhor está num ambiente e vê as coisas caindo ou flutuando na sua frente. É possível que seja o senhor mesmo, esse médio de efeito físico, ou alguém que esteja do seu lado, entende? Então, é nesse sentido que é necessário um médio de efeito físico que está no ambiente. Magda? Deu para responder, Valdemir? Não, assim, é que legal. A minha dúvida é especificamente no início lá, quando Kardec foi nas reuniões das primeiras para ver. Certo. Mas que no livro fala sobre que tinha médio de efeitos físicos ali no meio daquele pessoal. Tinha sim. Sim, exatamente. Naquela época também tinha. Para acontecer o que estava acontecendo, tinha média ali no meio de... Só que eles não sabiam, alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente, perfeitamente. No início, né, eles não tinham essa clareza, né, que veio ser trazida mais tarde por Allan Kardec. Esse método, né, através do método dele. Beleza, eu não sou de efeito físico comprovado, porque eu nunca vi ações nesse sentido. Outras coisas eu vi. Entendi. Obrigada. De nada. Magda? O Paulo, eu não sei se tem alguma coisa a ver, sim. Mas já aconteceu hoje mesmo, aconteceu pela segunda vez, eu estou morando agora no Akite, e as minhas duas irmãs, elas vieram, uma já tinha vindo aqui, e a outra veio hoje, que mora em Caldas Novas, né? Ela veio aqui, me visitar, né? A gente estava todo mundo junto, almoçou sexta-feira da Paixão, todo mundo junto na casa da outra irmã. Aí a gente veio aqui. Aí antes dela ir embora, porque todas as duas elas são evangélicas, elas não são católicas e não acreditam em espírito. Okay. Aí uma delas disse assim, vamos orar aqui na sua quinta. Eu digo, bora orar. Aí quando elas estavam orando, eu senti assim uma saudade imensa, mas uma saudade que depois que elas saíram, eu fiquei bem emocionada da nossa mãe, né? Que apesar que eu não fui criada com a minha mãe, mas eu a conheci antes dela sair desse mundo. E já umas duas vezes que eu sinto assim uma saudade tão grande dela que dá vontade de me chorar, de me ficar conversando. Mesmo eu estando sozinha, me dá vontade de eu estar conversando com ela. Aí eu fico conversando, porque eu acho assim, que eu estou sentindo a presença dela perto de mim. Aí eu queria saber se isso aí tem alguma coisa a ver. Pode ter a ver sim, Magda. Se você não viu, nesse caso, nenhuma manifestação no sentido de barulhos, né? Ou até mesmo a visão, né, da sua mãe, mas apenas um sentimento, é possível que ela possa estar no seu campo. Ou até mesmo não existir, ela não esteja no seu campo e ser um sentimento de saudade, né? Um sentimento de gratidão, um sentimento de amor, né, que você ainda cultiva por ela, e também e essa questão da nossa vibração, as nossas preces, o nosso pensamento viaja, né?
por todos os lados, todos os campos. Obrigada, Paulo. Então é possível que ela esteja recebendo, sim, essas vibrações. Tá bom? Cleo levantou. Cleo, Rodrigo. isso é Cleo. Cleo agora. Pode Comigo falar. aconteceu algo que eu achei que era um efeito físico, né? Eu trabalhava lá no CEAL e eu estava no banheiro, já ia começar o curso, né, do ESG, né, que eu era facilitadora. E aí tô vendo uma voz com um fundo musical assim, bem longe, né? E aí eu cheguei e disse, meu Deus, agora eu comecei a ouvir coisas, né? E assim, Senhor, se for para poder eu ouvir, ver ou sentir, que não seja dessa forma, porque senão eu vou ficar com medo. E aí eu falando sozinha dentro do banheiro, e quando eu fui olhar era meu celular que estava vibrando e tocando, dizendo que era hora de estudo. E eu achando que era um efeito físico. Ô, Cleo. Um exemplo, gente. Um efeito de não físico. Obrigado, Cleo. Rodrigo? É um exemplo de que os espíritos influem na nossa vida, mas nem tanto. Pois era isso que eu ia dizer, Rodrigo. Às vezes a gente acha que Gostei. tudo é o espírito, né? Quando, na verdade, nós também estamos encarnados, nós também fazemos parte dessa matéria e vivenciamos muita coisa aqui no mundo que a gente, sabendo que existe espírito que nos influencia o tempo todo, estão se acotovelando por aí, mas nem tudo, né? São os pobres dos espíritos que estão ali o tempo todo atrás da gente. Muitas vezes são coisas da nossa cabeça, né? Como aconteceu comigo, e muitas vezes são realmente verdade, né? Então é ficar de olho e tentar evidenciar isso, porque se acontece uma vez, não vai acontecer só uma vez, vai acontecer outras, né? E na dúvida, Magda, prece e oração, né, pela sua mãe, pedindo que os meus espíritos possam acolhê-la para poder ela seguir o caminho dela, porque ela não pode ficar no seu campo o tempo todo, né? E isso ser bom, né? Ela precisa continuar. Perfeito. E aí, Cléo, o seu relato também me fez lembrar até de outra coisa que interessante, é que por mais que o espírito, né, e aí a gente precisa recordar que, embora o espírito esteja no outro plano da vida, no plano espiritual, né, em erraticidade, ele tem um perispírito. Não é a morte do corpo, esse desenlace que faz com que o espírito perca o perispírito, ele vai permanecer. E à medida que esse espírito vai evoluindo, esse perispírito, que é semimaterial, ele vai ficando cada vez mais, por assim dizer, perdendo essa densidade. E aí, o que é preciso a gente também recordar? Que o espírito ele não pode fazer coisas mirabolantes, não pode fugir das leis divinas e naturais. Ou seja, há leis regendo todo o universo. Então, o espírito não pode quebrar essas leis, né? Isso seria um contrassenso e contra os atributos divinos, né? E aí o seu Valdemir perguntou uma coisa importante sobre a questão do médium de efeitos físicos. E aí, seu Valdemir, eu lembrei aqui, ó, eu vou ler rapidamente, no capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, né, porque esse tema aqui das mesas girantes dá pano para manga, dá para destrinchar ele bastante. Mas sobre o seu questionamento, seu Valdemir, tem uma coisa aqui bem interessante. O Espírito São Luís, ele diz o seguinte, em relação à seguinte pergunta elaborada nesse capítulo. O Espírito pode agir sem o concurso de um médium? Aí olha só o que São Luís diz. Pode agir com desconhecimento do médium. Quer dizer que muitas pessoas vêm de auxiliares dos espíritos para certos fenômenos. Sem disso desconfiarem, o espírito toma delas como de uma fonte o fluido animalizado, ou aquele também chamado de fluido magnético, fluido nervoso, de que tem necessidade. É assim que o concurso de um médium, tal como entendemos, não é necessário, e é que tem lugar, sobretudo, nos fenômenos espontâneos. Então,
Isso, a revelia, perfeito, Regina, a revelia do médium, né? Que aí tem aquela outra questão, mas para a gente Ele não nem se... sabe, né? Ele nem sabe que está contribuindo, mas está, né? Através dos Isso, fluidos. os médiuns espontâneos e os médiuns facultativos, né? Deixa eu Uhum. ver se tem alguém aqui na fila. Não, então eu acho que pode seguir, Paulo. Perfeito. Olha quanta contribuição muito interessante, cada história, né? Que só faz enriquecer, pelo menos para mim, né? Ouvi muita coisa interessante aqui que eu não tinha nunca ouvido falar. Dando continuidade, né, Allan Kardec afirma que duas causas contribuíram para que deixassem as mesas girantes de acontecer. Né? Porque hoje em dia alguns podem dizer, poxa, mas eu não ouço falar nada de mesas girantes. Por que isso aconteceu? Segundo Allan Kardec, foram dois os motivos. O primeiro, para as pessoas frívolas, aquilo era meramente uma moda, que não passou de 2 verões, 2 invernos. O que Allan Kardec está dizendo com isso? Não passou de um ano, não é? De um ano para outro, nós temos um inverno. Ele disse que não chegou a 2 invernos. Então, é uma forma metafórica de dizer que foi um processo curto, não é? Em que as pessoas frívolas estavam ali apenas para se divertir, passou aquele divertimento, acabou, não é? Passou a novidade. E um outro motivo é que, para as pessoas criteriosas e observadoras, tendo visto nascer dela algo, né, sério, dela quem? Da mesa girante, passaram a ocupar-se das consequências do fenômeno. Então, as pessoas mais observadoras, mais criteriosas, e Allan Kardec faz parte desse rol, ele percebeu que não adianta nada ficar ali ouvindo, manipulando mesas girantes, né? Ele tinha que se aprofundar em coisas muito mais importantes, né? O que estava por trás daqueles fenômenos? Então, as mesas girantes foi extremamente importante. Talvez se não fosse as mesas girantes acontecerem do jeito que aconteceu, a gente não estaria aqui hoje. Então, é importante valorizar esse momento, mas ela teve a sua passagem, ela teve o seu momento, né? Feito atendido o seu propósito, podemos colocá-la de lado, lembrá-la de forma muito grata, né? Sobre tudo que ela nos proporcionou, os espíritos que utilizaram dela nos proporcionou, mas é hora de virar a página. As mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita. O estudo das causas que os produzem ficará facilitado, e uma vez firmada a teoria, nos fornecerá a chave para a decifração dos efeitos mais complexos. Então, quando a gente vai percebendo, né, e foi muito bacana o Rodrigo ter trazido essa fala do espírito André. Qual o nome do São espírito? Luís. São Luís. Né? A fala do espírito dele explicar, né, como essas questões se produzem no campo espiritual. Então, à medida que nós vamos avançando, reconhecemos que as mesas girantes foram um ponto de partida, essas manifestações de efeito físico foram um ponto de partida para a doutrina, e à medida que nós vamos evoluindo no conhecimento, nós nos permitimos meditar sobre esse conhecimento. Meditar no sentido de pensar, refletir. Logo em seguida, tem um outro patamar que vem logo depois do meditar. Nós passamos a sentir, né, esse conteúdo, esse conhecimento. E em seguida nós podemos viver esse conhecimento. Né? Quem fala sobre isso é Alcione, no livro Renúncia, que todo conhecimento é muito importante que a gente conheça, mas que a gente não fique só no conhecimento, né? Que a gente medite sobre esse conhecimento, que a gente sinta, porque às vezes eu fico só na barreira do meditar. Medito, medito, medito. Mas será que eu estou sentindo aquilo que eu estou propondo meditar? Então, esse conteúdo aqui, ele não pode ficar apenas no nosso campo histórico, no nosso campo do conhecimento. Ele tem que se desdobrar em outras ações. Em seguida, sentir e vivenciar essa doutrina maravilhosa. Alguém gostaria de trazer alguma pergunta
Ou mais uma nova contribuição? Porque em seguida, vamos para o próximo item do capítulo. Seguindo, no item 61, nós vamos encontrar Allan Kardec afirmando: pessoas dotadas de especial aptidão, e não foi por acaso que nós grifamos, né, essa especial aptidão. Quanto aos que não têm mediunidade, a presença desses médiuns nenhum resultado produz. Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil, pela disposição de espírito em que se achem. Allan Kardec aqui está trazendo o médium, né, como aptidão especial daquele médium ostensivo. Né? Ele não usa essas palavras, mas de acordo com o contexto, sabendo nós que todos somos médiums, mas estamos aqui falando de mediunidade de efeito físico. Então, aqueles médiums que possuem essa capacidade, né, de emprestar seus fluidos, né, à espiritualidade para que os efeitos aconteçam, foi denominado por Allan Kardec de especial aptidão. E aqui não é um motivo da gente colocar esses médiums num pedestal superior a ninguém. Eles simplesmente vieram com a capacidade, né, mediúnica, mais evoluída do que os outros, né, o que não coloca ele em pé de desigualdade do ponto de vista moral. Percebem? Uma coisa é termos um médium com a aptidão especial, ok? Porque ele permite isso. Fisiologicamente, ele veio preparado nessa encarnação para prestar esse concurso, o que não quer dizer que ele seja melhor do que ninguém, mas precisamos reconhecer o quanto é especial essa aptidão. E Allan Kardec, nesse item, também destaca que quando estamos em reuniões dessa natureza, quando temos pessoas que não possuem, preste bem atenção, essa aptidão especial, elas não contribuem com nada. Às vezes, vão até prejudicar. Trazendo para o mundo atual, para o nosso cotidiano, existem reuniões mediúnicas que nós sabemos que cada pessoa tem o seu papel em uma reunião mediúnica. Existe o doutrinador, que não necessariamente é um médium ostensivo. Existe o dialogador, que não necessariamente é um médium ostensivo, que tem um papel muito importante nessas reuniões. Mas existem também os curiosos, que em nada contribuem. Né? Então, é sobre esses aspectos que podem, essas pessoas, em uma reunião como essa, podem até prejudicar o andamento, pode desconcentrar os médiums, né? Pode trazer emanação de pensamentos que cause desequilíbrio não em todos da reunião, mas em um ou outro médium, percebem? E Allan Kardec já deixa isso patenteado lá no Livro dos Médiuns. Faz sentido isso que estamos falando para vocês? Muitas vezes, Cleide, Faz sim. Faz sim, né, Gleide? Pois Faz sim, porque no início de uma reunião mediúnica, se há uma conversa, já desconcentra um pouco o médium. Verdade. Assim, a gente tem sido a chamada atenção nas reuniões mediúnicas que, ao adentrarmos a sala, o silêncio deve ser total. Uhum. Sabe? Então, isso tudo que você falou faz muito sentido. Isso mesmo, Gleide. Obrigado. E Allan Kardec, ainda nesse item, ele afirma, né? Muitas vezes, um poderoso médium produzirá sozinho mais do que 20 outros juntos. Né? Então, muitas vezes, a capacidade de um médium, ele consegue suprir a falta daqueles que não estão ali para contribuir. Então, é muito importante, devemos ter muito cuidado. Com isso, não estamos dizendo aqui que é proibido ou que não se deve fazer reuniões mediúnicas com a presença de quem não seja médium, não é isso que estamos falando, mas a prudência, né, precisa ser sempre seguida nesses aspectos. Devemos buscar pautar um trabalho
regido pelas melhores práticas. Nesse sentido, Allan Kardec, por ter estudado muitas reuniões, por ter percebido quanto determinadas situações, em alguns casos, funcionam e outras não, é que ele nos dá essa orientação que podemos seguir ou não. Ângela, pode falar. Está no mudo, Ângela. Oi, está no mudo. Desculpa, eu pensei que eu tinha assinado. Eu fiquei pensando aqui nessa última frase, né? Um poderoso médium. E assim, fiquei pensando assim, o que ele quis dizer com poderoso? O que é que uma pessoa torna uma pessoa um poderoso médium? É o estudo? Excelente pergunta. O que nos torna, né, um poderoso? Poderoso aqui, né, na escrita de Kardec, e aí a gente tem que ter cuidado até mesmo nas traduções, né? Nesse contexto, não é aquela pessoa que exerce poder sobre o outro, mas aquele que tem uma aptidão especial. Por exemplo, essa semana passada eu fui fazer uma palestra no Centro Espírita Inácio Daniel, né? É um centro espírita que fica ali na Asa Norte, onde eles têm um trabalho gigantesco, né, do ponto de vista da caridade. Eles auxiliam mais de 5.000 pessoas, somam mais de 1.700 famílias, né? E alguns espíritas, amigos nossos, criticam algumas posturas dos colegas, né, dos amigos lá do Inácio Daniel, porque dizem que em nenhum centro espírita pode existir imagens. E lá nós entramos, existem uma imagem de São Francisco, né, de Assis, e assim por diante. E conversando com a Mayra, ela disse que ali é um espaço que ele é ecumênico. Para que eles conseguissem estar naquele local, foi necessário se reunir com outras entidades religiosas, e tem um dia que os pastores vão ali falar sobre sua crença, e os evangélicos e assim por diante. Tem um dia da doutrina espírita, e foi no dia que nós fomos fazer a palestra. E minutos antes da gente começar a transmissão presencial e ao vivo, chegou um casal, presta atenção, estou respondendo a sua pergunta, tá? O que é esse poderoso, né, médium? Aí a Mayra ouviu uma entidade e, de repente, ela disse assim, os filhos de seu fulano está aí? Presta atenção, os filhos. Aí daqui a pouco ela disse, e a senhora fulana de tal também está aí? Ela não tinha tido contato com ninguém, percebe? E ela ouvindo, aí disse, todos vocês, os filhos são advogados? E o sítio lá no Corumbá continua ok, né? Ou seja, o espírito começou a dialogar de forma assim, como estamos dialogando aqui. E aí a família, nesse momento, começou a se emocionar, sabe? Porque estava tendo uma comunicação, né, de um ente muito querido, né, que tinha se afastado. E a Mayra tem essa capacidade, sabe? Meu pai já desencarnou há mais de 8 anos, e foi lá nesse centro que ele viu da comunicação. E ela começou a falar coisas, né, da nossa intimidade que nem eu sabia, meu pai já sabia, né, do que tinha acontecido. Eu fui checar com meu irmão lá de Salvador, e ele, não, Paulo, realmente aconteceu isso, isso e isso. Meu pai desencarnado estava mais ligado em alguns aspectos do que eu encarnado, tá? Então, assim, então poderoso nesse sentido. Então, quando você pega um médium dessa envergadura, que tem essa condição de ouvir, interpretar e trazer essas relações reais, aí você diz, isso é o poderoso, não no sentido de supremacia, percebe, Ângela? Eu entendi, eu entendi, eu queria só, assim, que ele faça mais isso mesmo, né? E eu entendo que é isso, assim, quanto mais a sua capacidade, eu vou falar assim um termo, quanto mais a sua capacidade mediúnica for desenvolvida, né? Quanto mais facilidade de comunicação você tenha, né? Que esse canal esteja mais aberto enfim, né? Que facilite essa comunicação, mais, entre aspas, mais poderoso, entre aspas, né? O médium se torna. Perfeito. Eu pensei que era isso mesmo. Obrigada, viu, Paulo? Eu que agradeço a oportunidade, né, de você trazer a pergunta. Edivaldo?
Boa noite a todos. Boa noite. É mais para falar também sobre essa questão do poderoso, né? No caso, Kardec fala aí pela emanação de fluidos, né? Que tem pessoas que vão naturalmente emanar mais fluidos do que outras. Um médium muito famoso à época de Kardec, ficou muito falado, foi o Daniel Douglas, não sei se é essa a pronúncia, Home, né? Então, ele levitava, as coisas se mexiam perto dele, coisas materiais. Isso aconteceu com ele desde criança, né? Ele ainda criança pequena, as mesas se mexiam, eram arrastadas sozinhas, digamos assim. Mas Kardec fala nesse sentido, né? Que tem médiums, tem pessoas que vão conseguir, pela constituição física, emanar mais fluido do que outra. Por isso que ele fala essa questão do poderoso aí. Perfeito, Edivaldo. Muito obrigado. Agora nós vamos entrar no item 61 e eu já advirto, vou falar de coisas polêmicas, tá bom? Eu e Rodrigo, né? Mas assim, a nossa ideia não é simplesmente provocar, é trazer o conteúdo para os nossos dias atuais, para que nós não fiquemos apenas do ponto de vista histórico. Allan Kardec afirma que nenhum indício há pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Só a experiência pode revelá-la. A princípio, como se ignorassem as causas do fenômeno, recomendavam muitas precauções, preste atenção, que depois se verificou serem absolutamente inúteis. E aí, essas palavras são nossas, pessoas mistificadoras, ritualísticas. Não raro, na época de Kardec, nós encontramos situações em que se atribuía que, para a reunião mediúnica acontecer de forma mais esplendorosa possível, mais intensa possível, eles recomendavam algumas ações, formas de se sentar na mesa, sentido da mesa, cor de roupa, né? Tipo de alimentação que deveria fazer ou não. E Allan Kardec começou a perceber que essas coisas eram inúteis, né? Muitos de nós, sem perceber, a gente traz de outras religiões, né? Atavismos, crenças, e tenta imputá-la dentro da doutrina espírita, né? Como se isso fosse potencializar ou não a reunião mediúnica. Devemos ter muito cuidado com isso. Obviamente que ao final desse slide a gente vai passar orientações gerais do que de fato pode contribuir. E não simplesmente essas precauções que, através da experiência, né, trazida por Allan Kardec, mostraram-se inúteis nesse sentido. Tal, por exemplo, a alternância dos sexos. Imaginem vocês que para as mesas girantes acontecerem, existiam aquelas reuniões que diziam, olha, tem que sentar aqui o sexo masculino, feminino, masculino e feminino. Vocês estão achando que isso está muito distante? Tem poucas décadas que aqui em Brasília, em Salvador, em vários centros espíritas, as pessoas diziam, para assistir a palestra, para participar de reunião mediúnica, de um lado tem que sentar homem, do outro lado é mulher. Estou falando alguma mentira? Já passaram por isso? Já visualizaram isso? Isso existia entre nós, sabe? E ainda hoje, outro exemplo, de modo da forma das cadeiras, outro aspecto é o contato entre os dedos mínimos das diferentes pessoas. Eu vou fazer isso aqui, ó. Agora imagine você fazendo isso na mesa. Aí se dizia que esse dedo mindinho aqui, ó, tem que entrar em contato com outro dedo mindinho do colega. E esse meu outro dedo mindinho tem que fechar com o outro dedo, porque assim a energia vai o quê? Fluir, né? Vai passar. Essa época de Allan Kardec, a energia elétrica estava sendo muito estudada e se falava muito sobre isso. Algo que eu vou falar agora polêmico, já passo a palavra, Regina. Esse exemplo nós que estamos trazendo, não está sendo falado por Kardec. Comer carne no dia da reunião não pode, não é?
A ciência evoluiu a tal ponto de nos mostrar o quanto a carne é prejudicial em alguns organismos, né? O ideal seria muitos de nós deixarmos de comer carne, né, em detrimento de vários malefícios. Mas nada se explica nem se comprova que comer ou não comer carne vai garantir que uma reunião mediúnica ela vai acontecer de forma justa ou injusta, clara ou não clara, trazendo espíritos ou não. Estão percebendo o que eu estou trazendo? Então, assim, às vezes nós nos agarramos em determinadas crenças, acreditamos que aquilo é piamente verdade e começamos a nos enveredar nos caminhos tortuosos que muitos de nós fizemos lá no passado. Por favor, temos a Regina para falar, a Tamires, fiquem à vontade. Regina? Paulo, você falando aí da... Tá me ouvindo? Está ouvindo, sim. Pode Você falar. falando aí da sentar, né, uma energia masculina e outra feminina, masculina e outra feminina, tem um centro em Goiânia. Quando a minha filha mudou para lá, né, aí a gente foi em vários centros, né, para conhecer centros espíritas lá. E lá no setor universitário tem um chamado Regeneração. E eu achei estranho demais, porque lá em cima, no palco, lá onde fica o palestrante, né, de um lado sentado só mulheres e do outro lado só homens, tudo de branco, sabe? E eu falei, gente, mas o que será? Nunca imaginei que eram os passistas, certo? Olha aí, só. do lado direito, veio as mulheres dar o passe, deram o passe nos bancos que estavam do lado direito, né? E do lado esquerdo vieram os homens e deram passe nas pessoas que estavam sentadas nos bancos do lado esquerdo, sabe? E eu achei aquilo ali tão ritualístico, né? Isso. Fiquei assim, desacreditei um pouco, você entendeu? E a gente vê que ainda tem essas coisas, né? Existe. Obrigado por trazer essa confirmação. Sim, ainda tem. E aqui, mais uma vez, não é juízo de valor, mas nós queremos trazer exatamente o que Kardec já falava naquela época para mostrar para a gente que são precauções e condições inúteis do ponto de vista espiritual. Por favor, Tamires. Uma coisa também que acontece muito nas casas espíritas, que é muito falado para os médiuns, é a questão da sexualidade. Bem lembrado. É dito que um médium ele não pode fazer sexo com 24 horas de antecedência ao trabalho mediúnico. Quantos já ouviram isso, né? Sendo que a gente sabe exatamente que a sexualidade, primeiro, né, o fluido, ele não é um fluido esgotável, então se você gasta energia genésica, né, que é utilizado no centro de força genésico relacionado à sexualidade, você não vai acabar com esse fluxo, né? O nosso fluido vital, ele finaliza com o nosso desencarne. Eu digo fluido vital no sentido mais material, porque nós temos, né, depois outros fluidos. Mas enquanto material ele não se finda, a gente não gasta isso. E a segunda questão é a intenção, né, gente? Porque eles dizem assim, você não pode fazer sexo, que meio que você vai estar se sujando. Mas que intenção é essa da sexualidade, né? Como você tem essa sexualidade. O problema não é fazer o sexo, o problema é como você faz esse sexo. Fazer. Exatamente. E isso não é pelo mediúnico ou não, né, gente? É para tudo na nossa vida. Tudo. É para tudo. Tamires, você foi muito feliz, tá? Obrigado por trazer esse gatilho, porque você me lembra justamente aquela passagem que Jesus repreende os fariseus, porque os fariseus estavam muito mais preocupados com o quê? Com a exteriorização das ações, né? Quantas eram as vezes que os fariseus diziam que eram para lavar as mãos, e Jesus afirmava, não é o que sai da sua boca, né, que vai fazer esse pecado. Não é o que entra. Não é o que entra, mas o que sai da boca, perfeitamente. Então, assim, muitas vezes estamos repetindo as ações dos fariseus e nem percebemos. E o exemplo que a Tamires falou é capital, porque existem centros espíritas, entre aspas, orientam para que tenham essas práticas, mas a pessoa não faz sexo e vive, antes da mediúnica, acessando o site pornográfico, por exemplo. Então, qual a mentalidade da pessoa que vai para uma reunião mediúnica?
o que seria mais meritório, né? É o como fazer o sexo ou aquela pessoa que vive pensando em sexo, mas não fez sexo? Vocês percebem? Então, o que está por trás das intenções, né, as ações reais que são feitas, vale muito mais. Por favor, Magda, depois a Rita. Ô, Paulo, eu aprendi o seguinte: se você vai fazer um tratamento na casa, aí você não pode, por exemplo, nem comer carne e nem comer comidas pesadas. E também, no dia do tratamento, você também não fazer uso do sexo, porque eu aprendi assim, que você, já que você está fazendo um tratamento, aí você vai perder energias, né? Eu aprendi assim, desse jeito, mas que é proibido para quem vai fazer um trabalho, eu não estava sabendo, não. Perfeito, Magda. Assim, é como a gente trouxe os exemplos, né? A gente sabe que existem alimentos que eles, do ponto de vista orgânico, né, eles nos inflamam, né, eles nos causam, traz toxinas, e isso certamente, num processo espiritual, isso pode, eu estou dizendo pode, não deve, mas pode influenciar. Mas às vezes a pessoa faz o jejum adequado, não pratica o sexo, mas o panorama mental está completamente destruído. É uma pessoa que não ora, é uma pessoa que não vigia. Então, assim, a gente está querendo demonstrar, né, que é muito mais meritório, valoroso, estarmos preocupados e vigiando, como nos ensinou Jesus, vigiando os nossos pensamentos, e não apenas preocupado com a exteriorização. Se eu vou tratar o jejum buscando uma dieta equilibrada, buscando abstinência sexual, isso não é a essência do tratamento espiritual, mas sim o cuidado mental, a vigilância que eu vou fazer, percebe? Uma coisa está associada à outra. Porque tem pessoas que dizem, já fiz minha parte, eu não comi o que eu gostaria de comer, não fiz o sexo, fiz minha parte, acabou? Você percebe, Magna? Então, é muito mais complexo do que simplesmente as ações exteriores. Rita? Jesus mesmo deixou escrito para a gente, né, que o que macula o homem não é o que, aliás, o que faz com que o homem se imacule, né, que ele fique, vamos dizer assim, impuro, né, não é aquilo que entra, mas aquilo que sai da boca. Né? Perfeito. Aquilo que sai da nossa boca é o nosso coração. Aí, voltando aqui àquela questão de não há nenhum sinal pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica, só a experiência pode revelá-la. Então, eu estava pensando aqui, quando a gente faz o curso de educação mediúnica, a gente percebe que, para você distinguir a mediunidade de alguém, nós precisamos fazer que nem Kardec fez quando estava naquela descoberta da mediunidade, né? A observação e o estudo. Sim. Realmente, só o que leva realmente a gente a descobrir determinado tipo de mediunidade é a experiência. Sem ela, não tem como a gente distinguir nada. Né? Então, a gente tem que levar a mesma forma do Kardec, observar, uhum. Né? Quem está ministrando por ser uma pessoa que observa, né? E a própria pessoa que está fazendo também aquele curso se observar, para ver que aptidão que ela tem. É isso. Perfeito. Muito obrigado, Rita. E encerramos. Oi? Eu posso só dar uma observação rápida aqui para o pessoal não ficar confuso com o que a gente falou, que eu acho bem importante. Ninguém está dizendo aqui, gente, que que o consumo de animal é uma coisa super positiva. Ninguém aqui está dizendo. Porque assim, a gente tem que tomar cuidado com a maneira que a gente, né, fala, que às vezes as pessoas também vão querer chutar o balde e falar, então eu posso vou usar um palavreado mais engraçado, mas eu posso ir para o cabaré hoje antes de ir para o centro, e tá tudo certo, posso, né, comer uma bela de uma feijoada, não é isso. O que a gente está dizendo qual é a intenção daquela sua ação, né? É uma coisa muito mais profunda, é uma coisa muito mais delicada dentro de, né, de que a gente tem que avaliar dentro de nós, assim.
A questão do consumo da carne, por exemplo. O consumo da carne, né, no Livro dos Espíritos, a gente já conversou muito sobre isso. O próprio Kardec diz, né, no Livro dos Espíritos, que conforme nós formos evoluindo, nós não vamos ter mais necessidade de ter o consumo da carne. Então, não é uma coisa que a gente não deva correr atrás para conseguir. Eu acho que é uma coisa que a gente, dentro das nossas limitações, é importante que a gente persista, né, em tentar diminuir as questões materiais de maneira geral. E aí pode entrar o consumo, né, materialista, que eu digo. O consumo da carne, a sexualidade desenfreada, qualquer outra coisa que possa tirar a gente do caminho, né, desse caminho realmente de aprimoramento espiritual. Mas aqui a gente está dizendo somente que não é proibido, não existe um pecado em cima daquilo ali, né? Não existe assim, você vai ser um péssimo médium, ou você não vai receber um tratamento espiritual, caso você seja ali, né, uma pessoa que está passando em tratamento na casa, porque você comeu um pedaço de bife hoje. Qual a intenção do seu coração? Então, é isso que a gente tem que ter delicadeza no olhar, é só para não ficar muito confuso, né, Paulo? Porque às vezes a maneira que a gente fala pode dar a entender que está tudo bem você fazer tudo, qualquer coisa. Não é isso, né? A gente tem que tentar ser melhor em todas essas vertentes da nossa vida. E muito obrigado pelas palavras e cuidado, viu, Tamires? Rodrigo, alguém está querendo falar? É a Magda agora. Diga, Magda. Ou a mão está levantada daquela vez, Magda, que não baixou? Magda está com o microfone fechado. Alô, Magda? Se você quiser, é só falar, tá, Magda? Não, eu não levantei a mão mais, não. Ah, tá. Tudo bem. Tá certo. Obrigado. Rita? Essa questão da a gente se abster de determinadas coisas, por exemplo, no tratamento espiritual, na casa espírita onde eu trabalho, eu faço atendimento fraterno, e lá no panfleto que a gente tem com as recomendações, tem esse quesito lá de evitar comer carne vermelha e se abster do sexo, né? E não fazer uso de bebida alcoólica. Então, eu acredito, na minha ignorância, tem um propósito para isso, né? André Luiz, de obsessão, ele fala sobre a questão da alimentação para os médios, né? E eu acredito que isso tenha sido levado em consideração para as casas na questão dos tratamentos, porque deve ter alguma finalidade isso aí, né? Não é à toa que veio uma coisa dessa, porque não é a primeira casa espírita que eu frequento de um tratamento que tem as mesmas recomendações. Então, de onde que vem essas orientações? Né? Eu acredito que talvez tenha vindo também de André Luiz, por causa das recomendações que ele fez aos médicos. Isso é, só aqui, falando. Perfeito, Rita. Realmente, tudo que existe, né, ao nosso redor tem um motivo de ser. A Cleo, às vezes, na sua dinâmica, ela traz o exemplo, né, da família, né, que a mãe sempre cortava o rabo do peixe e a cabeça do peixe. E aquilo era passado de geração em geração, até que uma das filhas questionou por que a cabeça do peixe e o rabo era cortado. Foi indo de geração em geração, de trás para frente, até que se descobriu, através da tata-avó, que a cabeça do peixe, o rabo do peixe era cortado porque a caçarola onde tinha que cozinhar o peixe era pequena. Então tinha que cortar a cabeça e o rabo do peixe, porque não cabia, né? Foi trazido aqui exemplos por vocês mesmos, de centros espíritas que ainda têm sexo masculino de um lado, sexo feminino do outro, né? Aí trazendo, por exemplo, da carne. A Tamires foi muito perfeita na sua fala. Aqui não é nenhuma passaporte para que vamos comer carne, vamos fazer sexo, não é isso. Mas vamos nos questionar. Quando alguém, no tratamento espiritual, vai fazer uma reunião mediúnica, recebe um panfleto dizendo: orientamos não comer carne, orientamos não fazer sexo. O simples fato de não fazer isso franqueia a pessoa, o tratamento propriamente dito. Por tudo que a gente já viu, vimos que não, porque às vezes a pessoa não faz sexo e não come carne, mas o pensamento continua contaminado, continua sem vigilância, entendeu, Rita? É nesse sentido que a gente quer trazer a provocação
e trazer a reflexão no sentido de meditarmos sobre isso e sentirmos esse conteúdo. Mas, obviamente, quando a gente consegue abster-se da carne, abster-se de uma série de ações que poderiam ser maléficas, né, para o nosso tratamento, obviamente que é sempre bom, né, nos abstermos desse tipo de conteúdo. Cléo? Eu gosto muito dessa questão da orientação, né? A doutrina espírita, ela não nos proíbe de nada, né? Eu conheci uma aluna que ela disse, Cléo, eu não quero ser espírita porque eu tenho que parar de beber. Eu disse, onde é que está escrito na doutrina que você tem que parar de beber? Ela chegou e disse assim, não está escrito, mas as influências quando a gente bebe é muito forte. Eu digo, tá, mas isso é uma decisão sua, né? Então, assim, a gente percebe que existe muita orientação, né, devido até à nossa imaturidade espiritual, muitas vezes. Então, essa coisa de não fazer reunião mediúnica fora do centro, é possível? Você pode fazer o que você quiser. Agora, a orientação é o quê? Que você não faça. Por quê? Porque pode ter consequências, né? Dar comunicação em locais que não é para dar. Você pode dar? Pode. O corpo é seu, você faz o que você quiser. Mas existe uma diretriz, uma orientação para segurança. Então, a coisa de comer carne, não comer carne, fazer sexo, não fazer sexo, né? A gente, quando dá passe, né, é orientado justamente a você comer uma comida leve, a você estar bem com a cabeça. Mas e se eu estiver doente, eu não posso dar passe? Né? Todo mundo pode tudo. Mas você tem que ter a sua reflexão, que é o que você acabou de falar. Né? Será que eu devo? Será que eu posso? Né? Então, como é que Paulo falou aquela mensagem que vocês vão lembrar aí? Tudo me é lícito, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo de Mas nem Tarso. tudo me convém. Isso aí. Muito bom. Regina? Obrigado, Paulo, Cléo. só complementando aí essa questão de não comer carne, né, de não fazer sexo, mas também tem outras orientações, né, que são dadas, porque Sim, colocando aqui são dessa forma apenas que foi poucos falado, exemplos. mas assim, colocando da forma que foi falada, parece que só tem essas orientações. Não, Não, né? tem muito Mas tem, mais. por exemplo, para você fazer a leitura diária do Evangelho, né? Participar da escola de evangelização. Então, Perfeito. são várias coisas que a pessoa tem que mudar o hábito dela, né? Então, Perfeito, assim, Regina. é preferível a pessoa comer carne, né? Do que ficar pensando na carne o dia inteiro e achar que, mas eu não comi carne hoje, eu não comi carne hoje, eu não comi carne hoje. Aí chega lá na hora do tratamento, né? Ela ainda vai estar pensando na carne. Verdade. Então, assim, igual falou, tudo é intenção. Mas a gente não pode esquecer que tem outras orientações também tão importantes como você não comer carne. Porque, às vezes, por exemplo, a pessoa não come carne, não faz sexo, mas também não procura entender o evangelho, não se modifica. Isso, Não é perfeito, verdade? Regina. E aí Exatamente. nós mesmos que já trabalhamos na fluidoterapia, né? A gente teve pessoas, pacientes que passaram lá várias vezes. E a gente percebia o quê? Que ela não mudava o pensamento, não mudava as atitudes, então o problema estava mais nela do que na questão espiritual. Certo, Paulo? Perfeito, Regina. Muito obrigado pelas contribuições. E a sua fala me fez lembrar, não é? Entrevistas, né, tanto do Divaldo quanto do Chico Xavier, que são para nós expoentes da doutrina espírita, onde ambos afirmam que ainda, olha a palavra que eles usaram, ainda eles não estavam em condições de largar definitivamente a carne. Né? Chico Xavier desencarnou ainda com minha carne. Isso traz para ele um espírito que é inferior por conta disso em absoluto, mas para ele ainda, o que não quer, como a Tamires falou, que a gente não deve buscar, né, dentro das nossas limitações, essa busca para um dia, né, não necessitar disso, mas a Regina foi perfeita nessas colocações. E seguindo aqui, nós temos que Allan Kardec afirma: a única prescrição de rigor obrigatório é o recolhimento, absoluto silêncio e, sobretudo, a paciência. Essas, meus amigos, são as orientações mais úteis
que Allan Kardec nos propõe no que tange às reuniões mediúnicas, tá bom? Seguindo, no item 63, Allan Kardec afirma: acrescentemos que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, de seda nas roupas dos assistentes, os dias, as horas e a obscuridade, ou seja, a penumbra, né? Ou a luz, etc., são indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Allan Kardec está trazendo de forma assim exemplificativa várias situações que aconteciam na sua época. Então, existiam responsáveis por reuniões de mesas gerantes que diziam: o tempo está bom para a gente fazer essas reuniões. Quando eu falo tempo está bom para fazer, poderia ser um tempo chuvoso, um tempo ensolarado, tá bom. Olha, os participantes devem usar roupa de seda. Isso era uma orientação da época, e Allan Kardec está rechaçando isso. Outra coisa, a mesa tem que ser de metal, a mesa tem que ser de madeira, a mesa tem que ser do tipo de madeira pau d'arco, a mesa tem que ser de... Por aí vai, vários tipos de madeira. Allan Kardec está dizendo, nada disso influencia. E, obviamente, nós devemos trazer isso para o nosso dia, o nosso cotidiano. Nada disso é relevante, né, para uma reunião mediúnica. Estando as coisas neste pé, quando o efeito começa a produzir-se, geralmente se ouve um pequeno estalido na mesa, né? Um estalo. Sente-se como que um fenômeno, um frêmito, que significa um som estripidoso, né? Allan Kardec afirma também que, uma vez acentuado o movimento, podem eles afastar-se da mesa, que ela continua a mover-se em todos os sentidos, sem contato entre os médiuns. Quem é que está promovendo esse movimento? Um ou mais médiuns de efeito físico presentes no ambiente. Então, a gente vai percebendo que, embora exista muitas crenças por trás da manifestação, Allan Kardec é sempre muito simples, né, e direto no conteúdo. Essa parte é bem interessante, que finaliza o item 63. Doutras vezes, ela se agita e ergue, ora num pé, ora no outro, e em seguida retoma suavemente a sua posição natural. Ou seja, imagine uma mesa que flutua, depois ela começa a descer suavemente. Doutras, entra a oscilar, imitando o duplo balanço de um navio, chacoalhando, né? E Allan Kardec não para por aí. Doutras, afinal, mas para isso necessário se faz considerável força mediúnica, se destaca completamente do solo, ou seja, flutua, e se mantém equilibrado no espaço, sem nenhum ponto de apoio, chegando mesmo, não raro, a elevar-se até o forro da casa, de modo a ser possível passar-se debaixo dela. Então, imagine uma mesa flutuando. O Gabriel citou uma mesa, né, na experiência mediúnica que ele passou, que era extremamente pesada. Quando batia na mesa, a mesa simplesmente... A gente não viu o som, mas mediunicamente os espíritos influenciavam naquela madeira maciça. Agora, imagine uma mesa dessa flutuando e você passando por baixo de uma mesa dessa. Eu não passaria, né? Por que eu não passaria? Por causa disso que Allan Kardec acaba de dizer. Depois, desce lentamente, baloando-se, né, como faria uma folha de papel. Ou seja, ou senão, cai violentamente e se quebra. Imagine a situação. Existiam várias situações em que a mesa descia calmamente e outras descia de forma abrupta, o que prova de modo patente que os que presenciam o fenômeno não são vítimas de uma ilusão de ótica. Então, todos viam esse efeito, né? Não era algo restrito a apenas uma pessoa. E aqui, nós temos ainda 6 minutos, temos esse trecho, né, que selecionamos do item 64. Outro fenômeno que se produz com frequência, de acordo com a natureza do médium,
é o das pancadas no próprio tecido da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento. Essas pancadas, às vezes, muito fracas, outras vezes muito fortes, se fazem trazer também ouvir nos outros móveis do compartimento, tais como parede e forro da casa. A nossa amiga Rita citou na experiência dela pancadas, né, e sons fortes no forro. E nós concluímos, né, o nosso estudo de hoje, primeiro, agradecendo a todos vocês e dizendo que se não fosse vocês trazerem as experiências, né, o curso não teria a mesma dinâmica que teve, né? Obrigado pelas palavras de prudência. E nós encerramos aqui de propósito com essa mensagem de Jesus, porque alguns podem dizer, o que tem a ver Jesus com o estudo de manifestações de mesas girantes? Como nós estudamos, o processo mediúnico, ele não veio e não começou com Allan Kardec. Allan Kardec, ele foi o codificador da doutrina espírita. As manifestações aconteciam há muitos milênios atrás. E o que a doutrina espírita traz de diferente dessas manifestações que sempre ocorreram? É justamente essa ligação, esse elo, essa união entre as manifestações espirituais e o conteúdo trazido por Jesus. Se nós, seja fazendo um tratamento espiritual ou sendo trabalhador de uma mesa mediúnica, de uma reunião mediúnica, se nós não estivermos associados aos ensinamentos de Jesus, nós vamos simplesmente estar repetindo fenômenos físicos, fenômenos mediúnicos que nenhum conteúdo evangélico tem. E não é esse o propósito da doutrina espírita. A doutrina espírita ela está aqui para nos despertar. A doutrina espírita está aqui para nos ensinar sobre o conteúdo das manifestações mediúnicas, mas não apartada dos ensinamentos de Jesus. Que durante as nossas preces, que durante as nossas rogativas, elevação de pensamentos, não é? Um trabalho mediúnico, possamos estar sempre presentes, não é? Dos ensinamentos de Jesus. Que esses ensinamentos possam estar presentes conosco, né? E aí eu passo a palavra para o nosso querido amigo Rodrigo, né? E caso alguém queira fazer alguma manifestação final, trazer alguma pergunta, temos ainda 3 minutos. Muito obrigado a todos. Foi bem gratificante estar hoje aqui presente no estudo, um tema bem importante, né? Gostei muito como o Paulo trouxe esse tema, né? Não somente aquela questão limitado o conceito histórico de como isso aconteceu, né? Então foi bem produtivo, bem gratificante. Eu queria deixar para todos, se quiserem depois ler sobre esse tema das manifestações físicas, mas também da influência dos espíritos, né, no nosso cotidiano, a pergunta 526 e 530 de O Livro dos Espíritos, né, quem quiser ler em um outro momento, e também o capítulo do Livro dos Médiuns, O Laboratório do Mundo Invisível, é um capítulo que consegue também destrinchar ali a questão de como o espírito exerce influência sobre a matéria. Então, quem quiser também ler depois esse capítulo, é muito bom para se aprofundar também mais um pouco. Acho que é isso. Obrigado a todos. E aí você pode conduzir para a prece de encerramento, Rodrigo. Tem alguém que se sente à vontade para fazer a prece? Bom, como ninguém se manifestou, eu vou fazer a prece de encerramento. Então, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Gostaríamos de agradecer por mais este estudo de sexta-feira do Centro Espírita Vinha de Luz, este tema tão instigante, tão interessante sobre as mesas girantes, mas também sobre a mediunidade e também a relação com o que mais abarca dentro do espiritismo,
o Evangelho do Cristo, como o Paulo bem nos trouxe. Que todos esses fenômenos que acontecem conosco, que presenciamos na casa espírita ou presenciamos nos nossos ambientes do cotidiano, possam sempre ser levados pela questão da fé raciocinada, o melhoramento moral e o nosso melhoramento intelectual também. Que não sejam apenas observação de fenômenos, não seja apenas a impressão que isso nos causa, mas que isso possa também nos transformar em seres humanos melhores e em espíritos melhores. Que esse conhecimento aqui também possa ter chegado aos espíritos que nos acompanham, na casa de cada um aqui presente, que a gente possa ter um término de semana abençoado, com muita paz e união, esta data simbólica que acontecerá neste domingo, e que a gente possa seguir firme nos estudos, seguir firme em busca de esclarecimentos, e seguir firme também nos nossos questionamentos, para cada vez mais conseguirmos aprender e partilhar esse conhecimento com o outro. Que o Mestre Jesus continue nos abençoando e a espiritualidade do Vinha de Luz também. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, amigos. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite, Boa gente. noite. Até a próxima sexta. Boa noite. Até. Boa noite, todo mundo. Boa noite, a próxima Até. sexta. Gratidão Até. a todos. Boa noite. Boa noite.